Bom dia, é um prazer estar aqui hoje neste Hangout, Women in Science. É o primeiro evento que fazemos nesta série de Mulheres na Ciência, promovido pela nossa brilhante rede de ciência e inovação aqui no Brasil, liderada pela Julia Knights, que vai falar um pouco mais tarde. O meu nome é Renata Ramalhosa, eu sou aqui a cônsul-geral adjunta em São Paulo, e também a diretora do Ministério do Comércio Internacional e Investimento aqui no Brasil, e sou também a champion, a campeã da diversidade da nossa missão britânica aqui no Brasil. Então, é um prazer muito grande de estar aqui com 3 mulheres cientistas maravilhosas. Eu também sou cientista, eu estudei Química e fiz depois Engenharia do Ambiente, então a ciência sempre foi muito presente na minha vida, mas não continuei. Então vamos falar um pouco sobre isso. Por que é que as mulheres, a meio da sua carreira, pensam que a ciência não é talvez a disciplina melhor para elas? Eu fiquei impressionada com o estudo da Microsoft, em 2017, que nos disse que na Europa, em particular, as meninas estão a ir muito a escolher os cursos de ciência, mas depois não continuam, ou seja, na escola vão escolher áreas como a química, a física, a matemática, mas depois não há uma continuação. Então vai ser bem interessante ouvir destas 3 mulheres cientistas porque é que isso acontece hoje em dia. Para nós, esta área é bem importante dentro do nosso trabalho, tanto da agenda da diversidade, como também da agenda do nosso Fundo Newton, que está apoiando uma série de programas nesta área de apoio à mulher no estudo da ciência. Então, gostava de apresentar agora estas 3 cientistas, mulheres que temos aqui hoje, para que elas se possam apresentar um pouco e falar para vocês como tem sido a trajetória delas neste mundo da ciência. Então, a Julia Knights, que é a nossa brilhante diretora para a nossa rede SIM da América Latina. Quero começar, Júlia, depois avançamos para a Débora e para a Maria Augusta. Como é que é, Júlia? Conta um pouco de você. Renata, muito obrigada e muito prazer a todos. Sou diretora de Ciência e Inovação na Embaixada Britânica em Brasília e, igualmente, sou diretora de nosso Fundo Newton, uma grande bolsa de 75 milhões de libras para pesquisa igual entre o Reino Unido e o Brasil. E como cientista, sou biogeoquímica. Grande prazer. Muito bem. Depois temos a Maria Augusta Arruda, que é a coordenadora do programa CAPES, de Drug Discovery da Universidade de Nottingham, mas que está de férias aqui no Brasil. Então, Maria Augusta, conta um pouquinho de você. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de discutir representatividade, né, uma brilhante iniciativa da representação britânica no Brasil. Então, eu comecei a minha vidinha científica com 15 anos, porque eu fiz algo que a Débora também fez, escola técnica. Acho que a gente vai ter chance de discutir isso, biotecnologia. Depois, bacharelado, BSc em farmacologia e doutorado em farmacologia também. Eu sou pesquisadora da Fiocruz e agora não, nos últimos 5 anos eu coordeno essa empreitada que culminou no programa CAPES, Universidade de Nottingham Drug Discovery. Fantástico. E agora a Débora dos Santos, que é uma pesquisadora e uma aluna de mestrado de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. Débora, conta um pouquinho de você para nós. Sim, olá. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou engenheira ambiental, formada também pela Escola Politécnica da USP, mas eu tenho uma outra opinião também, que é tecnologia em alta material. E também eu, na Alemanha, fiz um outro mestrado em engenharia geológica e hidrogeologia. E no início da carreira, técnica.
Não sei se ouviram bem, eu tive alguma dificuldade em ouvir esta última parte. Então, todo mundo ouviu, a Júlia e a Maria Augusta, ouviram bem a Débora? Não. Só para ver se o sistema está funcionando. Também não ouvi. Não ouvi. Não sei se... Deve ter sido a conexão. Débora, vamos tentar mais uma vez? Sim. Não ouviram tudo o que eu falei ou só uma parte? Só uma parte. Eu acho que a última parte. Então, ouvimos que você é uma engenheira do ambiente. Isso. Eu sou engenheira ambiental e fiz um mestrado na Alemanha em engenharia geológica e hidrogeologia. É um master, né? E aqui agora estou a fazer um segundo mestrado na engenharia elétrica em eficiência energética. E no início da minha carreira, eu fiz um curso técnico em Química aqui no Rio Grande do Sul. E este curso técnico me abriu as portas assim, para laboratórios e tudo, e é onde eu me interessei por ciência. Muito legal. Ótimo. Agora ouvimos muito bem, Débora. Obrigada. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para vocês. E uma delas que é sempre bem interessante falarmos é que mulher cientista é que vos inspirou na vossa carreira? Qual foi essa cientista do passado que teve algum impacto nas vossas escolhas na ciência? Júlia. Obrigada, Renata. Então, para mim, tem 3 cientistas mulheres muito chaves para mim. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, a professora Celina Turki me inspira muito. Ela foi responsável pela descoberta de uma ligação entre o vírus de Zika e microcefalia em bebês no primeiro trimestre de gestão. E a revista Nature reconheceu a professora Turki como uma das 10 pessoas mais influentes no mundo devido à sua incrível contribuição para o nosso conhecimento e entendimento sobre o vírus de Zika. Segundo lugar, o nosso oficial-chefe médica do Reino Unido, Dame Sally Davies. Seu papel é aconselhar a nossa primeira-ministra, Theresa May, sobre todos os aspectos de saúde no Reino Unido. E ela é especialmente inspiradora em seu trabalho na resolução de problemas de saúde global, incluindo questões como resistência aos antimicrobianos e obesidade. E, por exemplo, recentemente revisou as unidades recomendadas de consumo de álcool para homens na Inglaterra. E pode não ter sido muito popular, mas foi baseado em dados independentes científicos sólidos. E se essas recomendações salvarem vidas e reduzirem a carga sobre o nosso sistema de saúde nacional, então é uma contribuição muito positiva. E, finalmente, em terceiro lugar, para mim, Rosalind Franklin foi a cientista britânica mais importante na minha vida. Sou bioquímica e ela foi biologista. E a pesquisa dela fizeram parte dos dados usados para formular a hipótese de 1953 de Crick e Watson sobre a estrutura de DNA. E, infelizmente, Franklin, ela morreu aos 37 anos, 4 anos antes de Crick e Watson e Wilkins receberem o Prêmio Nobel por seu trabalho sobre a descoberta de DNA em termos de estrutura. Mas ela recebeu nenhuma menção nos discursos de aceitação, que é uma vergonha, uma grande tristeza para mim.
Muito bem, muito bem. Há muitos casos em que a mulher nunca aparece na linha da frente a ser reconhecida pelo seu trabalho. Não é a única cientista, na verdade. E você, Maria Augusta, quem foi a cientista que teve assim, um impacto grande na sua vida e na sua carreira? A Júlia, ela mencionou a Rosalind Franklin. Eu acho que, até por ter começado a entrar em contato com esses assuntos numa idade muito tenra, eu fiquei muito impressionada com essa história. Então, foi um dos primeiros indicativos da questão da representatividade da mulher na ciência, né? Como isso é precário ao longo da história. Obviamente, né, como toda criança nerd, né, geek, a história da Marie Curie sempre me fascinou, mas o que sempre me... Por uma questão, inclusive, familiar, eu sempre prestei muita atenção àqueles heróis silenciosos, né? Aquelas pessoas que agem por trás, né, nos bastidores, para fazer com que a ciência aconteça. Então, ao longo da minha vida, né, e até hoje, porque nós vivemos em constante desenvolvimento, as professoras de ciência, né, aquelas mulheres que muitas vezes, como você falou, deixaram as suas aspirações acadêmicas e científicas para se comprometer com a formação de pessoal, né, a minha orientadora, eu tive uma orientadora que é uma mulher, né, muito forte, no nosso laboratório, e algo que de repente nós podemos falar depois, um laboratório atípico há 20 anos atrás, porque 90% do laboratório eram mulheres. Todas as em posição de senioridade eram mulheres também. Então, isso fomentou naquele microambiente um sentimento que a gente poderia tudo, poderia alcançar tudo, né? Sem perceber as adversidades no mundo fora disso. Então, isso que esse o sentimento que eu tenho, além desses grandes ícones, todas essas mulheres que se comprometem com a formação e geração de conhecimento, muitas vezes de uma maneira discreta e longe dos holofotes. É isso aí, Maria Augusta. Eu gostei muito de você falar um pouco das cientistas silenciosas, porque normalmente ninguém lembra delas, e é bem verdade. Muito do trabalho feito não é reconhecido, porque não é conhecido quem é a cara daquele trabalho. Então, vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Eu adoro a Marie Curie, eu estive na casa dela em Varsóvia, e então tenho assim um carinho especial pela Marie Curie, pelo trabalho todo que ela fez, principalmente na área de química. E você, Débora, conta para nós, quem é essa mulher maravilhosa que inspirou você? Bom, eu ainda estou bem no início, eu acredito que ainda muitas vão me inspirar, até mesmo hoje a professora Maria Augusta e a Júlia estão me inspirando, né? Mas eu tive, assim, no meu caminho da tecnologia da engenharia, muitos professores homens, é um meio muito masculino, e muitas poucas professoras mulheres. Então, eu lembro de duas que sempre me orientaram, que sempre contaram as suas histórias para mim, e me inspiraram e me fortaleceram, né? Que é a professora Maria Eugênia Boscov, que tem livros publicados, e ela é uma grande influência porque ela é da geotecnia. Então, e é um assunto que eu adoro estudar e que eu me interesso, né? E também a professora Uiara Montenedo, que também é da Escola Politécnica, ambas da Escola Politécnica, e que sempre participavam das reuniões do grupo de gênero que nós participamos, né? Que é o grupo de gênero da Poli. Então, elas discutiam, elas estavam presentes. E então era assim, sempre algo, a participação delas, o interesse delas pela questão de gênero é algo que sempre me interessou muito e me inspirou muito. Que bom, que legal. Débora, eu vou continuar com você na minha pergunta seguinte, que é muito sobre quantas mulheres existem na sua classe hoje em dia. E como é que você tem visto a evolução das mulheres no seu percurso interessadas por ciência?
Como é que tem sido essa vivência para você? Assim, hoje eu só faço a pesquisa, eu escrevo a minha dissertação de mestrado, então eu não tenho mais disciplinas que eu esteja participando, muitas disciplinas. Eu só faço uma disciplina da educação da engenharia, mas que não é obrigatória para mim nesse momento. Mas, normalmente, nas disciplinas da engenharia, cerca de 15% de mulheres. O curso de engenharia ambiental, eu sempre estudei com mais meninas, assim. Mas cerca de, sei lá, 5 ou 10 numa classe de 50. Então, Principalmente... não mais. É pouco ainda. E você, Maria Augusta, como é que tem sido essa... Você falou um pouco do laboratório só de mulheres, mas como é que tem sido essa evolução desde que iniciou os estudos académicos? Como é que tem sido essa evolução de mulheres nas classes de ciência, de engenharia e de química, no seu caso? Sim, é algo que eu acho... eu achei curioso, né? Então, desde a minha primeira experiência acadêmica, né? Então, eram turmas que tinham, no início, muito mais meninos do que meninas, né? E como era um curso que solicitava bastante, curiosamente, esse balanço ele foi mudando até o final do curso. Então, o número de mulheres, né, que se formaram foi até superior que o número de homens. Então, mostra um pouco da natureza e como a mulher, uma vez que ela tem a chance, ainda que seja jovem, ela agarra aquela chance, como a Débora, né, e como tantas outras, elas agarram aquela chance com unhas e dentes, né, elas têm uma determinação, uma diligência muito grande. Isso repetiu na minha graduação. No doutorado, o balanço também não era tão grande, mas eu acredito que seja a área também, né? As ciências biológicas, as ciências biomédicas, elas tendem a ter uma representação feminina um pouco maior, né? Obviamente não chega ao caso das ciências sociais, da enfermagem, mas é um pouco maior do que das engenharias. Então, o balanço ele foi alcançado algumas décadas atrás, né? Mas o que eu pude perceber depois como professora, como eu tinha muito mais meninas do que meninos no meu curso de doutorado, né? E elas ditavam o ritmo. Elas ditavam o ritmo. Eu acho que isso reflete um pouco o que a Elsevier, né, fez esse estudo recentemente, mostrando que Brasil e Portugal são líderes no mundo em relação de representação feminina. Eu acho que esse balanço ele foi se estabelecendo ao longo das últimas décadas, né? Talvez porque a ciência, principalmente no Brasil, não tenha o destaque, né? Ainda não tenha o status que a engenharia tem, né? Então, engenharia é coisa de menino, então as ciências biomédicas acaba sendo um ambiente mais fácil de se inserir, né? Então, eu louvo muito pessoas como a Débora, e tem outras pioneiras, como a Belita Kohler, né, que é uma e várias astrônomas, e que são de destaque, né, que são sêniores, e que abriram esse campo para a gente no Brasil. Que bom. E você, Júlia, como é que foi lá no Reino Unido? Como é que foi essa evolução da mulher nas suas classes, na sua vida acadêmica? Tudo bom? Oi. Tudo bom? Pessoal, tivemos aqui um problema de tecnologia, mas estamos a precisar de um baita de umas mulheres cientistas aí a trabalhar com a Microsoft e a Apple, porque não funcionou bem, hein? Então, nós estávamos a falar desta questão um pouco da discriminação, não é? E desta coisa de... eu estava a dizer, quando eu estava estudando Química, que me diziam, sim, Química é ótimo para a mulher, não é? Que é tipo cozinha, tipo laboratório, cozinha, tem receita, não é? Bem rápido. Ou então a Maria Augusta estava a dizer, claro, é muito bom Biologia, porque a mulher é muito delicada.
Então, eu não sei se vocês ouviram a Maria Augusta e a Débora, mas eu gostava de revisitar um pouco aquilo que elas disseram, que foi bem interessante, e depois também trazer a Júlia para falar um pouco sobre esta questão de ser mulher na ciência e que tipo de comentários menos simpáticos nós temos que ouvir. E depois, outra coisa importante que eu iria já injetar é a questão da raça, porque, nomeadamente aqui no Brasil, nós temos estas duas maravilhosas mulheres negras brasileiras e então que também sofrem algum tipo de discriminação. Então eu gostava que nós abríssemos um pouco o debate à área não só do gender, mas também do race, que são duas áreas bem prioritárias para nós aqui na Agenda para a Diversidade. Então, Débora, quer falar um pouquinho como é que foi essa experiência na Alemanha? Ser bonita, como é que é possível ser bonita e estudar engenharia? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. Ah, tá. E o que está? Mas está aparecendo alguma foto minha? Não. Não. Ah, tá bom. Bom, mas eu vou continuar mesmo assim. Eu sempre encontrei, né, pessoas com alto grau de educação e alto grau de instrução nos ambientes onde eu participo. O grau de instrução são pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, mas às vezes o grau de educação é diferente do grau de instrução, né? O grau de educação é aquelas pessoas acostumadas a viver em diversidade, as pessoas acostumadas a respeitar a todas as pessoas pelo gênero, pela raça, pela religião, né? Então, eu fico muito feliz de encontrar pessoas com alto grau de educação e alto grau de instrução. Mas, então, agora eu tenho muita sorte e eu me aproprio dessas brechas aonde eu encontro pessoas assim, né? Então, eu estou perita em descobrir, né, onde tem essas pessoas e eu sempre fico próxima a essas pessoas. Na engenharia elétrica, agora com mestrado, eu tenho muita sorte de encontrar o meu orientador, que é uma pessoa super à frente do tempo dele e que apoia todas as minhas iniciativas, né, e sempre está me apoiando e me ajudando e me orientando. Mas eu não tive tanta sorte assim no início, quando eu quis estudar alemão, né? Hoje eu sou professora de alemão. Uau! Então, Nossa! Já faz 5 anos que eu dou aula de alemão. Então, no início, as pessoas sempre falavam: nossa, mas você é tão bonita, o que você vai fazer na Alemanha, né? Colocando como uma mulher negra, bonita na Alemanha, no sentido de ou prostituição ou dança, né? Eu gosto muito de dançar, eu amo dançar, o samba é a minha cultura, né? Eu nunca me afastei do samba, mas eu tenho a minha profissão e eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, então eu sempre tive isso muito definido para mim, né? Ninguém vai conseguir me afastar da minha cultura e eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, né? Então eu sempre gostei de sambar, mas eu procuro fazer com esmero também, desempenhar com esmero a minha profissão. E nisso eu sempre respondia: não, eu vou estudar na Alemanha, né? Não tem, essa sua pergunta é descabida. Então, eu aprendi a dar algumas respostas, porque foram dezenas de vezes em que eu tive que falar, né? As pessoas perguntavam assim: mas você, estudando alemão? Eu dizia assim: o cérebro não tem cor, eu posso estudar o que eu quiser. Então, sempre sublinhei muito bem isso, que para o conhecimento não há limites, para o conhecimento não há gênero, não há raça, e as pessoas precisam se acostumar com isso. E as pessoas se acostumando com isso aumenta a educação delas próprias, né? Não adianta ter um grau de instrução elevado, tem que ter também um grau de educação, né, elevado. É isso aí, Débora. O cérebro não tem cor nem gênero. Adorei. Eu acho que é a frase do dia. Júlia. Júlia, como é que foi o seu percurso? Conta um pouco para nós. Obrigada, Renata. Sim, queria compartilhar
pequeno de minha experiência sobre o assunto importante de gênero. No meu primeiro diploma em ciência do solo, o número de homens e mulheres era bastante igual. Durante minha pesquisa de doutorado, eu diria que houve um equilíbrio muito bom entre os sexos, mas tem que enfatizar que a maioria dos pesquisadores seniores na minha área de bioquímica eram homens. E isso é uma coisa importante a falar, eu acho. Nós estamos aqui com uma interferência, não é... Parece Stravinsky, mas não é. Desculpa. Mas acho que já passou, né? Sim, Júlia, quer dizer mais alguma coisa? Desculpa, estávamos com uma interferenciazinha, mas eu não consegui, por exemplo, ouvir a última parte do que você falou. Tá bom. Então, eu falei que durante minha pesquisa de doutorado, diria que houve um equilíbrio muito bom entre os sexos, mas tem que enfatizar que a maioria dos pesquisadores seniores na minha área de biogeoquímica eram homens. E, de acordo com a última análise da Women in Science and Engineering, ou seja, WISE, sobre o mercado de trabalho do Reino Unido, as mulheres representaram apenas 12,8% da população ativa em STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a proporção aumentou apenas 1,2% desde sua análise em 2012. Então, isso é uma coisa expressiva, eu acho. Incrível, incrível. Números bem relevantes. Maria Augusta, como é que tem sido o seu papel enquanto líder? Porque você é coordenadora de uma área bem interessante na University of Nottingham agora. Como é que é ser mulher? Como é que é ser líder? Como é que você se sente nesse novo papel? Algo que a gente percebe que acontece, né, muito em qualquer lugar é a surpresa quando as pessoas nos veem, né? Então, puxando não só o lado, o fato que eu sou mulher fica implícito no nome, o fato que eu sou negra também, fica mulher e imigrante, né? Fica implícito no nome, o fato que eu sou negra geralmente vem com uma surpresa, o que não é um problema. E eu acho que nós estamos aqui para surpreender e nos colocarmos onde nós não somos necessariamente previstos. Mas o Reino Unido, ele eu não preciso nem dizer isso para vocês, como o Reino Unido acolhe a diversidade, principalmente no meio científico, né? Então, a equipe que eu trabalho, a liderança acadêmica que assiste esse projeto, são homens, em sua maioria, né, os meus colegas mais sêniores, mas extremamente comprometidos com a questão da representatividade, o que é bastante encorajador, né? Então, e o fato que o programa traz um número enorme de mulheres para o Reino Unido, então mulheres essas que vão ser capacitadas, treinadas em altas tecnologias e que vão voltar para o Brasil com esse know-how, por conta, né, dessa colaboração com o Reino Unido, para mim é pessoalmente, muito gratificante. Num lado um pouco mais pessoal, ainda me dá bastante tristeza em ver que 10, 15 anos depois, a Débora passa por situações muito semelhantes àquelas que eu passei no início da minha carreira, né? A mulher negra em determinados ambientes ou buscando determinados tipos de conhecimento, ela
ou é para dançar. Então, eu já passei por isso, Débora. Eu fui confundida por passista de escola de samba, como você, eu amo o samba, eu amo a cultura afro-brasileira, mas e foi num momento difícil para mim, porque é um momento que eu estava me afirmando como cientista, né, independente. E esse tipo de comparação não ajuda, né? A questão de gênero, ela vai além da representatividade, além dos aspectos visíveis. Tem um aspecto social e psicológico que eu acho que é sério também, né? Então, no entanto, eu fico feliz com a reação que a Débora teve, né? Com a altivez, porque é difícil se manter altivo com esse tipo de questionamento. Então, eu só posso... Eu acho que nós avançamos muito, eu acho que programas, né, que são verdadeiros sucessos na área de diplomacia científica, como Ciências Sem Fronteiras, como o Newton Fund, eles fazem com que haja essa troca de saberes e de culturas, e que nós todos nos tornemos não só mais sábios, mas mais tolerantes. Então, eu acho que se avançou, apesar de ainda termos esses exemplos lastimáveis, eu quero crer que nós avançamos muito. Agora, o nosso trabalho é não deixar isso retroceder, né? Mais difícil do que conquistar é manter as conquistas. É isso aí. Eu aproveitava para perguntar, como vocês tiveram uma experiência, obviamente, aqui no Brasil e fora, e a Júlia também viveu em vários países, como é que vocês veem esta questão, por exemplo, entre o Brasil, o Reino Unido, ou entre o Brasil e a Alemanha, ou entre o Brasil, por exemplo, e a Rússia, onde a Júlia também esteve? Como é que é esta questão do papel da mulher na ciência nestes países e que diferenças ainda existem? Débora, quer começar? Sim, gostaria. Sim. Sim, eu tive na Alemanha muito respeito, eu fui muito respeitada por todas as pessoas, eu nunca senti quaisquer diferenças entre mim e qualquer outra pessoa lá. Então, eu pude exercer todas as minhas potencialidades, né? Eu pude me dedicar sem pensar, mas se fosse assim, sem gastar minha energia com outros poréns, né? Então, eu também já dominava a língua, não tive qualquer problema de adaptação. O meu orientador na Alemanha também é uma pessoa muito, muito especial. Então, e ele também falava português, era muito engraçado, tão bem quanto a Júlia, e eu estou, assim, admirada do português da Júlia. Então, eu pude exercer, assim, tudo aquilo que eu pensava e eu queria, eu fiz, né, com o meu mestrado, com a minha tese, com as minhas pesquisas, né? Então, foi algo, assim, incrível. E aí eu vi no Brasil o quanto eu tive, de certa forma, limitada no passado por essas questões, né? Quantas orientações erradas também, erradas não, mas daquilo que as pessoas esperavam de mim, por exemplo, no colégio, no ensino médio, né? Eu estudava aqui na capital, em Porto Alegre, e a professora... Depois foi uma coisa excelente que aconteceu na minha vida, né? Mas a professora, ela disse assim, por que você não vai fazer um curso técnico? E eu disse, tá bom, eu falei com a minha mãe e a gente foi e se inscreveu, eu passei em 7º lugar. Então, e lá nesse curso técnico, hoje eles estão lançando um livro e pediram para eu escrever um texto sobre o livro, então eu estarei no livro dos 50 anos desse curso técnico. Depois tudo foi bom, mas essa orientação da professora do colégio, né, eu estava na capital, porque ela não falou, olha, Débora, tem a engenharia química aqui, porque o colégio é no interior
do estado do Rio Grande do Sul, né? É o melhor colégio técnico do Rio Grande do Sul, mas... porque ela não falou, olha, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a PUC, tem tantas outras universidades, tem vários cursos de engenharia, por que ela falou o curso técnico, né? Será que não era aquilo que ela previa, o máximo que ela previa que eu pudesse chegar como mulher negra seria o curso técnico, né? E não desmerecendo também todos os cursos técnicos que são uma grande ajuda a toda a população, né? Eles desenvolvem muito a região, mas eu sempre tirava as notas 10, né? No ano inteiro em física, no ano inteiro em química. Nossa, você é uma barra. Em inglês também. Então, o que acontecia por que será que ela orientou? E como a gente não conhecia muito bem, a gente vem de uma família muito simples, né? Eu fui a primeira a entrar na universidade, a primeira com mestrado, né? E a gente quer até que na nossa família mais pessoas entrem, mas até agora tem poucos que entraram na faculdade ainda, né? E eles talvez estejam me assistindo também aí. Bom, então, eu acho assim, como mulher e como negra, eu tenho pedido para todas as pessoas que vão orientar, pessoas assim, que não limitem essas pessoas ao que você acha que ofereçam todas as oportunidades para ela. E aí ela que vai escolher, né? Mas não escolham por ela, não limitem elas, né? É isso aí, Débora. Eu queria aproveitar para dizer aos nossos internautas que podem colocar questões que nós com certeza vamos fazê-las às nossas convidadas. Júlia, conta um pouco como é que foi essa experiência na Rússia, Brasil, UK, como é que é? Como é que foi? Como é que é a mulher na ciência nestes países? Olha, Renata, eu acho que sempre foi uma experiência bem positiva, especialmente porque o meu trabalho na Rússia, aqui no Brasil e na China foi criar as colaborações científicas muito importantes entre o Reino Unido e cada país. E tem que frisar que a ciência no Reino Unido é internacional. Por exemplo, o instituto onde eu trabalhava como cientista pesquisadora no Instituto do Governo Britânico na área de agricultura, este instituto tem mais de 60 nacionalidades diferentes. Então, teve muita diversidade e, em geral, teve os mesmos números dos sexos. Então, sempre para mim, foi uma coisa muito positiva. Mas, tem que falar que em qualquer país onde eu trabalhava, em geral, os senhores dos institutos, os diretores e os diretores adjuntos, a maioria deles foi homens. Mas eu espero que no futuro isso vai mudar. Espero que sim. Espero que sim também. Maria Augusta, da sua experiência, quer nos contar um pouco? Eu aprendo muito estando no Reino Unido. Eu acho que, além de, obviamente, ser uma realização profissional, o desenvolvimento do programa de Drug Discovery, tem um lado de aprendizado de vida, né, para essas questões que me são muito caras, que é a questão de diversidade de gênero. Então, no Reino Unido tem, vocês sabem, né, a Renata e a Júlia sabem melhor do que eu, o programa Athena Swan, que é um prêmio dado às instituições que se comprometem a estabelecer práticas que sejam não só amistosas, né, que sejam confortáveis para mulheres, mas para famílias.
né? Então, reuniões que têm que se dar em determinado horário, incentivo, horário flexível, tudo de modo a manter pessoas comprometidas com a família, principalmente mulheres, por uma questão histórica, engajadas e produtivas dentro da ciência. Isso é algo que nós não temos no Brasil, né? E o que eu vejo é que muitas pessoas, e muitas vezes esposas de colegas de trabalho, que tinham carreiras tão brilhantes como dos seus cônjuges, pararam para ter a família. Porém, tem um mecanismo que aqui nós não temos. Aqui nós temos mãe, vó, tia, dando suporte. Eu acho que isso é algo que também contribui, né? É um fator cultural que contribui para que a mulher continue na ciência, né? Ela tem filhos, muitas vezes, em idade mais ou menos, né, nova. Eu tive filho a minha graduação, mas você tem essa rede de suporte em volta, permite, né, o child care, né, cuidar de criança aqui não é tão caro. Então, tudo isso ajuda a manter a mulher na ciência aqui. Ainda que a gente saiba que tem um certo impedimento por conta das horas, que não são tão cuidadosamente colocadas, mas, enfim, a gente vai dando um jeito, né, como o pessoal fala. No Reino Unido, a estrutura social, muitas vezes, não permite esse tipo de arranjo, e as mulheres têm que simplesmente parar. Porém, existem esses grants, né, essas formas de apoio ao reingresso da mulher na ciência, o que eu acho muito louvável, algo que nós não temos no Brasil, né? Muitas vezes, quando a mulher precisa parar para cuidar, seja dos filhos, seja por problemas, né, da família, é quase que como se tivessem, usando um termo muito brasileiro, colocado uma pá de cal sobre o crescimento e desenvolvimento científico daquela pessoa, né? Um outro ponto, né, para falar um pouco da diversidade, concordando com o que a Júlia falou, eu sou encantada com a capacidade que o Reino Unido tem, e acho que nós todos temos que aprender, de assimilar e crescer com a diferença. Eu acho que é isso que fez o Reino Unido ser grande. E uma história assim, que eu acho muito bonita e vai de acordo com a minha nova paixão, que é a parte de diplomacia científica, é que a Royal Society, ela tem o secretário de Relações Exteriores, né, o Foreign Secretary, ela tem o Foreign Secretary antes mesmo que qualquer outra nação do mundo, qualquer outro governo tivesse um Foreign Secretary, mostrando, né, então, sendo a Royal Society essa instituição seminal para disseminação e produção científica, viram, né, os estudiosos do século XVII viram a importância dessa troca, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Trocando experiências e vivências para o progresso da ciência e para o progresso das mulheres na ciência. Ok, temos aqui temos aqui uma pergunta de uma internauta, que é a Silvia Gallen, ela é aqui do nosso time do Rio de Janeiro, e ela está perguntando, levando em conta o aumento da participação das mulheres, como tem sido o avanço da representatividade das mulheres no topo da ciência? Então, é a questão da liderança, novamente. Débora, quer falar um pouco sobre isto? Sim. Eu acredito que agora, com as iniciativas, por exemplo, da ONU, He4She, e até mesmo programas de permanências nas universidades, aqui no Brasil, lá na USP mesmo, nós temos o CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, onde tem uma parte só para mães, né? Então, que as mulheres podem levar seus filhos para morar lá, e tem creches lá dentro também, o que ajuda na permanência da mulher-mãe, né? Embora estão sempre superlotadas e seriam necessárias mais vagas, mas então
eu acredito que cada vez maior a participação das mulheres na liderança, embora ainda muitos desafios, porque precisa ainda cuidar dos filhos e a família e enfrentar todo o machismo da sociedade, né? Por exemplo, é muito comum a gente lá na Poli falar do ano sabático dos professores, né? E aí os professores homens, né, eles falam, eu vou fazer um ano sabático, talvez em algum país, e vou levar minha esposa, né? E a esposa é simplesmente quase que um artefato cuidando dos filhos. Então, ele é super... A mobilidade dos homens parece muito maior do que das mulheres, e precisa os homens ainda estar muito avançados, muito educados, desenvolvidos, para entender que a mulher também precisa de um ano sabático, professoras, por exemplo, né? E aí, só que as mulheres, as que são casadas, né, aí falam, como eu vou tirar o meu marido para um ano da empresa dele, né? Como eu vou tirar os meus filhos da escola aqui, que estão super integrados e tal. Então, fica esses desafios, né? O homem é muito mais móvel, muito mais aceito que a mulher vai com o homem e ela fica com o salário, os dois dividem o salário do homem, né? Mas ainda pelo machismo brasileiro, a questão do ano sabático, se for uma professora mulher, enfrenta muito maiores desafios. E para exercer uma posição de liderança, é necessário que ela esteja um ano no exterior. Então, alguns avanços profissionais, às vezes, atingem alguns retrocessos na área pessoal, porque como é que a gente talvez encontre homens que aceitem, mas ainda é muito difícil. Então, as mulheres na liderança na ciência, às vezes, também são mulheres sozinhas, solitárias, né? E é isso que a gente não quer, né? A gente quer o êxito em todos os âmbitos da nossa vida, né? É isso aí, Débora, mas é possível. Eu acho que eu e a Júlia trouxemos os maridos conosco e nos acompanharam e nos ajudam com as famílias. Então, eu acho que é possível encontrar companheiros que nos ajudem. Mas, Júlia, não é? O seu marido tem sido um grande apoiante seu. É verdade, Renata. Mas para responder nesta questão importante, acho que vale a pena dar uma olhada nas estatísticas de uma nova pesquisa publicada no ano passado, que mostra que quase um quarto das atuais estudantes mulheres de ciência no Reino Unido não irão ou não têm certeza se seguirão carreira no ramo da ciência, chegando a 333 mil estudantes, com base nas estatísticas da Agência de Estatísticas do Ensino Superior do Reino Unido. E questões em curso como o sexismo e a falta de apoio para mulheres em laboratórios também persistem. Mais de 1 em cada 10 estudantes do sexo feminino experienciarem sexismo no local de estudos ou trabalho. E isso é preocupante, eu acho. Sim, não, esses números são, nossa, bem preocupantes. Maria Augusta, como é que tem sido a sua parte? Sim. Eu fico sempre um pouco preocupada de trazer a vivência pessoal, mas eu acho que às vezes a gente tem que enfrentar essas dificuldades. Eu estou aqui conversando com vocês hoje porque eu tive condições de passar um período sabático, né? Então, minha ida para o Reino Unido, eu fui com dia e hora marcada para voltar. As coisas se desenvolveram de uma maneira que a minha volta não seria interessante nem para mim,
nem para o governo brasileiro. Mas foi esse o objetivo, como a Débora falou, de passar um ano sabático, né? Então, sem entrar em muitos detalhes de vida pessoal, eu tinha uma filha, mas eu tinha um companheiro que é britânico, que é o meu marido agora. Então, eu acho que tem um pouco da mentalidade também, porque ele, sabendo da importância disso para mim, ele passou a trabalhar, diminuiu a carga horária de trabalho dele para poder fazer o transporte da minha filha, escola e tudo isso. Então, relacionamento é companheirismo. Eu acho que a disponibilidade de ambas as partes de ceder quando for necessário é algo para se colocar na balança, né? E eu acho assim que o que nós mulheres, né, o nosso gênero, não especificamente nós que estamos conversando aqui, sofremos muitas vezes daquela síndrome do impostor. Nós achamos que estamos, que a gente alcançou aquela posição por sorte, ou porque alguém foi muito bonzinho com a gente e deixou que nós progredíssemos. Tem uma relação de culpa, de dívida muito grande. E eu acho que isso acaba puxando as mulheres para trás. E eu acho que o sistema não age ainda de maneira eficiente para resolver essa questão, porque é uma questão que existe, né? E existe por conta de questões históricas. Nós nos vemos menos representadas, mas por que será que tem tão poucas mulheres? Será que eu dei muita sorte? Com certeza aconteceu alguma coisa na minha vida que me deu um empurrãozinho. E, na verdade, não. Em 99% dos casos é por pura determinação e capacidade. Então, eu acho que essa questão também de não conseguir ocupar essas altas esferas na carreira científica se dão pelas questões que a Júlia falou, né, que eu acho que é o mais sério, não tem número, né, o número cai à medida que os anos se passam, mas também aquelas que estão em posição de semi-senioridade não acham que têm a capacidade de tomar aquele passo à frente, o que é uma mentira, porque eu tenho certeza que todas elas têm. Essa é a minha percepção. Então, eu vou pegar aqui neste galho sobre como é que nós podemos inspirar jovens cientistas mulheres a continuarem a sua carreira. Nós vamos ter que terminar hoje o Hangout, porque já passou mais do que uma hora. Nós vamos voltar a fazer mais, porque há bastante interesse. Eu gostava de pedir desculpa mais uma vez sobre a falha técnica, mas as máquinas voltaram a funcionar. Mas antes, para terminar, eu gostava que a Maria Augusta, a Débora e a Júlia, numa frase, inspirassem mulheres jovens, jovens cientistas a continuarem a sua carreira para serem as futuras líderes da ciência no mundo. Então, Maria Augusta, qual é que é a sua frase inspiradora? Eu vou repetir uma frase que não é minha, né? O mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres, né? Que é o moto do Prêmio L'Oréal para mulheres na ciência. Eu creio que nada poderia ser mais inspirador que isso, e o nosso trabalho de formiguinha é continuar na ciência, né? E servir de exemplo, né? De mostrar que é possível. É isso aí. Júlia. Obrigada, Renata. Só queria dizer, não desistir os seus sonhos numa carreira de ciência. Tem que continuar. Você tem muita força e isso é importante para o mundo inteiro. Então, força para as mulheres cientistas. Débora. Voe o mais alto que você puder, faça seus planos, se planeje as suas metas de carreira, pense que você pode, porque, como eu falei antes, o cérebro negro, o cérebro branco, o cérebro masculino, feminino, todos podem alcançar os mesmos objetivos. Então, nós vamos conseguir, estamos conseguindo,
E tem gente que está mais à frente da gente e que já está lá, como as professoras que estão aqui, que são nossas inspirações. E a gente vai atrás aí nesses caminhos que elas estão abrindo para nós. Nossa, super inspirador. Eu amei fazer este hangout com vocês. Vocês são 3 mulheres maravilhosas. E boa sorte, viu? Continuem determinação, porque vale a pena. Olha só para vocês, vale mesmo a pena. Então, parabéns. E, pessoal, voltem a ouvir os hangouts do CIN, da diversidade e aqui toda esta bastante atividade que nós temos na nossa missão britânica no Brasil. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Tá ao vivo. Yeah, yeah. There you go. Oh, sorry. Eu acho que apesar desse negócio muito legal. Foi muito legal. Muito legal. Júlia, você é ótima. Não. Eu acho que a gente pode fazer mais mesmo. É uma experiência válida. Eu acho que a gente tem que divulgar esse vídeo. Sim, sim. Eu como pessoas assistem mesmo. Eu acho que eu penso muito bem, sério. Eu gostei muito da Renata também. Sim, Renata, nossa. Ela é muito natural pra isso. Muito natural. Show. Yeah, talk show host. Vai cantar